Olá, tenha um excelente e abençoado dia. Quero abençoar sua semana que se inicia, semana comercial, porque domingo é o primeiro dia da semana. Um dia tremendo, um dia de celebrar a Deus, um dia de descanso, de curtir a família, de cultuar, de agradar o coração do Pai, de abençoar pessoas, de ser abençoado por outros, de celebrar os feitos de Deus na nossa vida. E eu quero dar continuidade para encorajar você neste início de semana, nesse tópico que eu falei ontem sobre como lidar com as críticas. Obtive já alguns retornos de pessoas que escreveram, repercutindo o tema. As pessoas estão levando a sério esses princípios bíblicos, isso tem me animado demais. Então eu queria tomar emprestado aqui um material que me chegou às mãos de um grande treinador de líderes da nossa geração, que é o John Maxwell. Ele é um cristão, ele escreveu vários livros sobre liderança, tem princípios universais que ele utiliza e compartilha, e tem o trabalho de ensinar. Muitas vezes não é nem coisas que ele criou, mas é coisa que ele organizou, que neste mundo nada se cria, tudo se inspira, tudo se copia de outros. Não há nenhum problema em copiar coisas boas, coisas que vão edificar, para você passar à frente, multiplicar o ensino, multiplicar os princípios. Isso é uma coisa saudável. Eu gosto sempre de citar as fontes de onde eu me inspiro, porque acho que isso é integridade. Muito bem, vamos aqui. Eu queria compartilhar com vocês um resumozinho. Eu fiz algo bem simples aqui, deu uma simplificada, porque o tempo não dá para discorrer fortemente sobre o assunto mais profundamente, mas ainda estamos repercutindo aqui nesse podcast sobre a questão da crítica que sofreu Moisés, crítica feita pela sua irmã e seu irmão Miriam e Arão, e que Deus interferiu na história, porque Deus que havia instituído a eles, como já disse, sempre quando você critica, se rebela contra uma liderança que Deus estabeleceu, você vai ter problema com Deus. Talvez as pessoas nem saibam do que você está falando, porque muitas vezes tem pessoas que são levianas, né? Elas fazem as coisas na surdina, falam por trás, ficam minando, torcendo para aquela pessoa que está naquela função dar errado, para ela ter razão, né, naquilo que ela falou. Então isso é leviandade, isso é criancice, isso é carnalidade, usando uma palavra bíblica. Isto é uma pobreza enorme quando se pensa assim. Mas eu quero deixar 5 dicas aqui. Como lidar com as críticas. Eu vou ler cada uma delas e fazer breve comentários, se você quiser anotar aí, tiver condições para isto. Como lidar com as críticas. Primeiro, olhe além da crítica e veja o crítico. Porque às vezes você se detém em olhar, esse é o meu comentário, tá? Minha análise aqui. Às vezes você se detém na crítica e não percebe quem está criticando. Então, procure sempre olhar a seguinte situação. Você respeita essa pessoa que está criticando? Ele tem base na sua crítica? Será que você o respeita? Porque às vezes você é criticado, e eu sou criticado também, por pessoas que nós respeitamos. Porque tem pessoas que a crítica dela não vai nem afetar você, porque ela não é ninguém na ordem do dia. Mas há críticas que eu e você recebemos de pessoas que nós respeitamos. De vez em quando eu falo com a minha esposa, me dá uma sugestão, uma dica de algo. Eu falo assim, olha, apesar de eu não entender, eu vou crer que você quer o melhor para mim, eu vou me organizar nesse sentido. Porque você precisa olhar o crítico. Às vezes eu recebo críticas. Minha esposa, meus filhos, meus amigos. E se eu respeito a pessoa, se eu sei que aquela pessoa me ama, quer o melhor para mim, eu tenho que considerar aquela crítica. O outro lado da moeda também
você tem que olhar para além da crítica, olhar o crítico. Porque às vezes o momento que aquela pessoa vive é um momento de uma necessidade que ela está apresentando. É um grito que ela está dando. Então às vezes não é uma coisa pessoal, é ela. O problema não é você, é ela. Então olhe além da crítica. Olhe ao crítico. E tenha misericórdia desse crítico. Porque às vezes esse cara está passando por um momento difícil. Um momento de esgotamento, de estresse muito grande. E aí ele está dando tiro para todo quanto é lado. Então, olhe para ele. Vai lá, abrace ele. Ame-o. Pronto. Como diz Romanos 12, Paulo escrevendo, junte brasas sobre a sua cabeça dele. Se o seu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Pronto, você vai quebra as pernas dele. Com um presente, manda para ele, um panetone para ele agora, época de Natal, manda um cartão para ele. Segundo, preserve sua atitude frente ao crítico. Então, às vezes você é afetado por um crítico que às vezes você nem considera, ou talvez você considere também. Não fique defensivo, permaneça objetivo. Preserve a sua atitude. Eu costumo dizer que nenhum problema nos derrota, né? Eu já falei disso num podcast lá atrás, se não me engano. Acho que quando eu falava de José, nenhum problema nos derrota. Nossas reações é que nos derrotam. Somos derrotados não pelo problema, não pela crítica, mas pela sua reação. Então, preserve a sua atitude. Terceiro, reconheça que pessoas boas são criticadas. Não se exalte, não se exaspere, não se aveste, como diria o nordestino. Pessoas boas são criticadas. Você quer mais que Jesus? Perfeito, não cometeu um erro, não achou um engano na sua boca. Ele era criticado na hora que ele acordava, na hora que ele dormia. Mas ele não se deixava levar por isto. Ele amava todos, tinha misericórdia das pessoas e seguia em frente. Pessoas boas são criticadas. Quarto, conserve-se espiritualmente em forma. Evite o esgotamento. Conserve-se, guarde o seu espírito. Agora eu estou fazendo a minha aplicação. Estou só lendo a frase dele e fazendo as minhas aplicações, o que eu estou entendendo, né? Conserve-se espiritualmente em forma. Quer dizer, continue orando. Volto a dizer do Romanos 12. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você ajuntará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer do mal. Vence o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Conserve-se em forma. Louve a Deus. Lucas 6 diz que se você é perseguido por causa da justiça, alegre-se, porque os verdadeiros profetas foram perseguidos. Agora, se a pessoa tem razão, mude. Ora, tem coisas que a pessoa tem razão, que ela está falando. E é o que eu disse ontem. Não tem 100% de razão, trabalhe numa porcentagem de razão que ela tenha. Ou você é perfeito, não erra nunca. Então, conserve-se espiritualmente em forma. Analise tudo isso. E o último aqui, concentre-se na sua missão. Não perca o foco. Não perca o foco daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Continue fazendo. Transforme os seus erros. Use aquela crítica como uma consultoria gratuita. E como disse para você, se você está sendo criticado pra caramba no seu trabalho, na sua comunidade, no seu ministério, agradeça as pessoas, não ironicamente, mas vá lá e diga para elas: as críticas de vocês me fizeram crescer. Quero agradecer a vocês. Já pensou se dá uma dessa? As pessoas vão só deixar as pessoas doidas. Praticar um ato de bondade desse, agradecer aos seus críticos. Então, hoje eu falava com uma pessoa, né? Ela fez um comentário comigo. E eu dizia para ela, é um revisor de português, que eu tenho preparado uns textos aí para, quem sabe, em 2020 soltar um livro aí. E eu falava para ele: não, mas ele fez um elogio para mim. Eu falei: não. Eu quero ser criticado, pode me criticar, não tem problema nenhum, não. E eu citei para ele uma frase que eu quero encerrar com ela, que isto vai ajudar você também. Uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás. Presta atenção nela, ela é chave, hein? Se você não tem um amigo para te corrigir os defeitos, contrate um inimigo para te prestar esse benefício. Vou repetir. Se você não tem um amigo para te corrigir os defeitos,
contrate um inimigo para te prestar esse benefício. Então, pegando o gancho aqui, às vezes amigos nos criticam para o nosso bem. Às vezes, inimigos, que você nem sabe que tem, criticam você para o seu mal. Mas não deixe vencer do mal. Vence o mal com o bem. Gostou? Abençoou você? Espero que sim. Feliz Natal, né? É um espírito natalino. Que Deus abençoe você e que você ame as pessoas. Tenha uma semana abençoada, leve, inspirada, cheia da presença de Deus por onde você andar. Pai Celestial, eu oro para os meus amigos, meus irmãos. Eu abençoo a semana deles, que eles tenham uma semana olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé, e aprendendo a lidar com as críticas, Pai, com maturidade, com experiência e aproveitando bem cada oportunidade. Eu sou Osmar Mizel Dias, sou pastor aqui na Comunidade da Graça, Zona Sul de São Paulo. Que você faça um excelente e abençoado dia e que você lide com as críticas com naturalidade. Tenha um grande dia, um grande abraço e até amanhã.